Acho que muita gente vai querer palpitar, dar uma opinião aí sobre o primeiro assunto de hoje aqui no Entre Nós. Habemos Papa e depois do Habemos Papa, habemos Ancelotti. O novo técnico da seleção brasileira, apresentado com pompa e circunstância agora há pouco pela CBF, continua falando, respondendo a perguntas de jornalistas. É ao vivo, a gente prioriza essa informação. Vamos ouvir um trechinho do que diz nesse momento Ancelotti. Do futebol brasileiro, o senhor convocou o Estevão, que é uma das revelações do futebol brasileiro. O Endrick não pôde ser convocado porque está machucado, mas o Endrick o senhor trabalhou por bastante tempo no Real Madrid. Eu queria que o senhor falasse sobre como o senhor vê a formação de jogadores no futebol brasileiro, se o senhor vê que há alguma deficiência, se os jogadores chegam na Europa com alguma deficiência, e por que o senhor acha que o Brasil não forma tantos craques como formava há décadas passadas. Obrigado. Bueno, hay que ver. Para mí Brasil tiene excelentes jugadores, porque si pienso a lo que he entrenado yo, a solo lo que he entrenado yo en estos últimos 3 años, hablamos de Vinicius Junior, hablamos de Rodrigo, hablamos de Endrick. Son 3 grandes talentos que han salido. Endrick ha progresado muy bien, tiene potencial, obviamente tiene que aprender, como ha tenido que aprender Vini, como ha tenido que aprender Rodrigo, como ha tenido que aprender Valverde también. Esto es un proceso que tiene que tener un jugador joven de 17 años que va a un gran club, como ha ido Vinicius a Real Madrid, como ha ido Endrick a Real Madrid. Tú tienes que ser un poco paciente con los jóvenes, porque a veces no están completamente formados a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico. Entonces es un proceso de aprendimiento donde el jugador tiene que pasar. No hay ninguna duda en esto, sobre todo porque el fútbol hoy es más exigente con los jóvenes que cuando he empezado yo, por ejemplo, a jugar. Ahora también al joven se le exige, sobre todo en los grandes clubes, que sea listo para jugar al máximo nivel, y no siempre, por un tema de edad, están listos para hacerlo. A última pergunta, por favor. O Ancelotti respondendo aí, mas evitando fazer uma crítica à situação do futebol brasileiro nesse momento. Ele foi apresentado, como eu disse, com pompa e circunstância e, na sequência, anunciou agora há pouco os 23 convocados para a seleção brasileira. Vamos chamar quem sabe do assunto, Frumento? Vamos sim, a gente chama o Yuri Queiroga, mas você pediu, tá aqui. Eu tenho um Fusca e um violão. Não. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Eu pedi não, Ancelotti pediu. 5 flamenguistas? É isso, Yuri Queiroga? Boa tarde para você. Tudo bem, Adriana e Eduardo Frumento. 5 flamenguistas. Wesley, Alexandro, lateral direito e lateral esquerdo. Danilo e Léo Ortiz, zagueiros, e Gerson, volante ou meio-campista, como queira, para atuar em alguma das funções ali do meio-campo. 5 flamenguistas entre os 23 que foram convocados para estas 2 partidas. Vamos ver se eu fiz o dever de casa direito. Olha só, destaques. Os retornos. Casimiro, Antony e Richarlison. Isso. São considerados 3 retornos importantes. Casimiro não era convocado desde outubro de 2023. Ou não era titular da seleção desde outubro de 2023. Então, 1 ano e meio fora e agora está voltando Casimiro depois de ter chegado à final, inclusive, da Liga Europa pelo Manchester United. Acabaram de me dizer que são 25 convocados. E não 23. 25, Acho que eu não contei exatamente. Os goleiros. Não, são 20, é porque realmente são 25 convocados. Eu que tinha falado 23, são 25 convocados. 25 nomes para essa lista contra Equador e também contra o Paraguai. Dia 5 de junho, Equador em Guayaquil. E dia 10 de junho na Arena Corinthians contra a equipe do Paraguai. E aí, entre esses 25 nomes, a gente tem o Casimiro voltando, tem o Richarlison voltando, também tem esse terceiro retorno, por você citado, do Antony, pelo Real Betis. E Neymar fora. Porque tá lesionado também, né? Não, o Rodrigo, na verdade, tá lesionado. O Neymar tá jogando. O Neymar voltou a jogar. Mas assim, meia boca, né? Ele teve em campo, Ele teve em campo contra o CRB pela Copa do Brasil, teve relacionado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, está num processo de retorno depois da lesão muscular que sofreu no mês passado pelo Campeonato Brasileiro, está retornando aos poucos, mas acabou não sendo convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, não estará nessa data FIFA. E eu não sei se foi lobby dos corintianos comigo, mas comemoraram lá em cima na redação do Jornal da Band Hugo Souza.
que é um dos dois estreantes. Hugo Souza estreia na seleção brasileira junto do Alexandro Ribeiro, zagueiro do Lille da França, que é um dos 5 zagueiros convocados ao lado do Marquinhos, do Beraldo, do Léo Ortiz e do Danilo. Boa seleção ou A ver, porque assim, a gente tem parte da estrutura dela mantida, com retornos, por exemplo, muita gente questionava o Casimiro fora, agora a gente tem um retorno de um volante importante para a estruturação daquele meio campo da seleção brasileira e uma peça experiente para esse time. Tem a volta também do Richarlison, mas você tem ali nomes como o Estevão já vinha sendo convocado, agora é ver se ele vai ter protagonismo nesse time ou se ele vai entrar nesse critério da preparação, de você ter um tempo ainda para ser preparado. É nessa segunda resposta, a ver. Então, 25 convocados, tá aí, vamos aguardar. E eu brinquei que o Neymar tá lesionado? Brinquei não, porque na verdade ele voltou, mas o próprio Carlo Ancelotti disse na coletiva que vai esperar, ele tá a todo vapor, de fato tá bem, que não tem como convocar. Está 100% para entregar o que ele pode. Exatamente, porque antes disso não faz sentido numa seleção que tá aí na corda bamba, sem garantia de vaga na Copa. Para que ele tenha uma estrutura para poder ele jogar e entregar também o jogo para os outros. É isso. A gente chamou, quem sabe, que aí dá tudo certo. Daqui a pouquinho, a gente aciona a nossa reportagem no Rio de Janeiro, que está terminando lá de acompanhar as últimas palavras de Ancelotti, e a gente repercute mais esse anúncio da nova seleção brasileira, da nova primeira convocação da seleção brasileira, em busca dessa vaga aí na Copa do Mundo.